Estamos de volta com o programa Ação Nacional e eu converso aqui com o engenheiro ambiental Luiz Felipe Pompeu e também a doutora Renata Franco, advogada especialista em direito ambiental. Estamos falando sobre a questão do vazamento do petróleo nas praias do Nordeste. Gente, o que me surpreendeu foi a mobilização dos nordestinos na limpeza das praias. Aliás, parabéns a todos eles que nos assistem aqui na TV Século XXI. Realmente, assim, eu vejo a mobilização de todos, né? Para que cuidar daquilo. Isso realmente é um fato que surpreendeu todos nós, não é isso? Sim. Mas eu particularmente acho que o brasileiro, ele é solícito nessas questões, né? Então, ele de fato, ele vai, ele ajuda, ele se prontifica. E assim, para a gente é muito gratificante, é muito honroso fazer parte dessa nação com pessoas que se prontificam dessa forma, né? Mas tem um risco, que era o que a gente estava comentando, que tem que fazer, mas tem que fazer vestido de forma apropriada, para ninguém ter um risco à sua saúde afetado. Sim. Olha, a gente está com um fato, eu queria fazer um paralelo aqui, doutor, até para a gente poder entender. Mariana fez 4 anos, se eu não me engano, do fato que aconteceu, de 5 de novembro. Né? Também tivemos Brumadinho aí, né? Mais recente. E agora esse fato de impacto ambiental, gente, nós estamos chegando no mesmo nível ou ainda esses acontecidos aqui, Mariana e Brumadinho, foram piores? Aí é diferente. É muito difícil fazer esse paralelo, né? Eu, particularmente, ainda acho que esse evento do óleo, ele é pior. Ambiental, né? Ambiental. Porque a gente não... Pode ser que eu tenha ali um dano ambiental que eu não sei em quanto tempo eu vou ter recuperação e pode ser que eu nunca tenha recuperação do meio ambiente ao estado original anterior ao dano. Brumadinho e Mariana, a gente tem um dano ambiental grande, ele é mais localizado, regional, muito embora Mariana a gente tenha aí um impacto, né, em rios importantes. E nos 2 eventos a gente tem, principalmente Brumadinho, a quantidade de mortos muito grande. Então tem uma questão da vida também, além do impacto ambiental. Mas teve um impacto tremendo, mas acho que a recuperação ambiental será mais rápido em Brumadinho e Mariana. Meu entendimento particular. Eu não sei em termos assim, daí dos rejeitos, dos materiais, mas esse derramamento, a extensão que atingiu foi muito grande. É isso mesmo? Concordo também. Embora, que ela falou, em Brumadinho Mariana teve perda de vidas, o impacto ambiental também, assim, também não é fácil, mas é mais fácil em Brumadinho e Mariana do que no oceano. Ele está mais restrito. Falando em questão ambiental mesmo, porque, lógico, a perda de vida, isso aí não tem nem comparação. Brumadinho, né, foi terrível, mais de 200 pessoas que até hoje corpos não foram achados. Né? Enfim, mas a questão ambiental mesmo, porque se dizia até hoje que o maior acidente ambiental, melhor dizendo, foi em Mariana. Sim. Né? Porque Mariana foi maior que Brumadinho. Sim. Foi maior que Brumadinho, porque ele percorreu vários rios, além de tudo, desagou no oceano, que a lama invadiu praias também. Sim. Né? E nós tivemos um impacto ambiental aí, várias cidades que não puderam ter água potável e tudo mais. Mas hoje, olhando essa questão do que vocês estão trazendo aqui, nós temos praticamente quase 400 praias que já foram atingidas pelo petróleo. Eu acho que a dimensão ambiental está maior. Está maior. Eu acho que dá quase 3 mil quilômetros. Quase 3 mil quilômetros de extensão. De distância das praias. Isso. Né? Bem complicado, gente. Eu acho que a gente tem que rever isso. Existe como prever isso? Existe como ter uma segurança em relação a isso? Eu acho que são causas diferentes, né? Eu acho que Mariana, Brumadinho, você tem como, não sei nem se é prever, mas você tem medidas que a gente fala de controle, de prevenção, que deveriam ter sido tomadas e não foram tomadas. Nessa questão do petroleiro, é mais difícil. Existem ações que estão sendo realizadas mundialmente para diminuir o número de acidentes por petroleiro. Já caiu muito esse número do que era anteriormente, mas às vezes você não controla o fato de ser
um navio sem bandeira, ilegal. São questões que às vezes fogem do controle de um governo. E mais do que isso, você está falando de um navio que está percorrendo águas internacionais e que o impacto pode ser diretamente de um determinado país. Então, para o governo brasileiro controlar um navio que só passa por água internacional, ele não tem esse poder, né? Mas o impacto nesse caso, pelo dano, apesar de ser em águas internacionais, ele atingiu toda a costa, todo o país. Quando se fala em águas internacionais, assim, é de todos? É de todos. A princípio é de todos. E o que vale, nesse caso, é a legislação da bandeira do navio, né, do país do navio. Então, vamos supor, no caso, bandeira grega, são as leis gregas que regem aquele navio. Né, se acontece qualquer problema que tenha de direito civil, são as leis gregas, porque estão em águas internacionais o que respeita a bandeira do navio. Mas, no caso, em águas internacionais que afetaram diretamente um país. Então, a partir daí que eu tenho um dano, algum prejuízo causado em outro país, é essa normativa que também passa a valer, né? Mas, até como eu falei, eu preciso ter uma pessoa jurídica no país que represente esse navio de bandeira grega aqui, até para eu conseguir ter um ressarcimento mais rápido, uma ação mais direta. O problema é comprovar se de fato foi este navio ou não que ocasionou este dano. Nesse caso, o processo iria para a Grécia? Não, o Brasil tem condições, né, a gente conseguindo identificar, porque já foi identificado a pessoa jurídica responsável por esse, que contratou, na verdade, que responde por este navio em terras brasileiras, a gente acionaria essa pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, ela tem esta relação internacional com este navio grego. É complexo, né? É direito internacional que a gente acaba entrando. Mas, além do direito internacional, a gente consegue aplicar as normas de direito ambiental que regem aqui dentro do Brasil. Então, dá para ter a questão do ressarcimento, existe não só a questão do dano na esfera civil, que é a reparação, que é aquele que atingiu o meio ambiente, mas a gente tem penas de prisão, inclusive, que podem ser previstas para os responsáveis, né, de prisão, e multas na esfera administrativa que podem chegar, na verdade, uma multa só pode chegar a 50 milhões de reais, mas eu posso ter mais de uma multa pelo dano ocasionado. Um dano ocasionado pelo atingimento da fauna, da flora, das praias, dos recursos naturais. Então, você começa a aumentar a quantidade de multas e sai pesado, né? Porque... Sim, sendo nessa esfera, o governo venezuelano sairia ileso, porque não seria culpa dele, apesar de ser o petróleo de lá. Tudo isso precisa ser apurado, né? A princípio, sim, o governo venezuelano sairia ileso, mas precisa identificar até como foi essa contratação desse navio, foi por quem? Né? Foi pelo governo venezuelano? Não foi? Porque dependendo dessa correlação com o governo venezuelano, dá para chegar na responsabilização dele, sim. Mas precisa ficar demonstrado, né, essa relação. Você comentou, acho que, se não me engano, num outro bloco, a questão da ONU. A ONU teria um papel em cima disso em algum momento ou não? Por conta do mar, do mar internacional. Teria, porque a ONU, ela acaba, não é regendo, mas ela acaba disciplinando algumas questões de transporte marítimo, de forma internacional, para não ficar uma terra de ninguém, né? Porque você precisa ter algumas regras ali. Então, tem convenções internacionais que os países assinam e daí a ONU, na verdade, acaba coordenando muito esses acordos internacionais, que o Brasil, inclusive, é signatário da maioria deles. Tá. Diante disso, você acha que depois disso o governo teria aí mais fiscalização em relações? Daria para aumentar essa fiscalização? De que forma? Ou não tem jeito? Eu acho que pode ser estudado, acho que pode ser conversado. Não é algo em nível nacional, é internacional mesmo, uma conversa dessa. Pode ser que novas regras, né, acabam surgindo. Hoje em dia, os navios para transportar óleo cru, petróleo, ele já precisa ter um casco duplo, que é uma segurança a mais,
em caso de vazamento. Então, isso também foi uma conquista internacional que se conseguiu. Os novos navios. Dos novos navios, né? Já tem um preparo maior. Mas, assim, é uma conversa internacional. E eu acho que na proporção que está tomando, né, que já se tomou e que pode tomar esse dano, e a gente já tem um envolvimento do Reino Unido, próprios Estados Unidos né, e talvez outros países, eu acho que isso pode ser levado, sim, a nível internacional para uma rediscussão, para um controle maior. É óbvio que navios piratas, clandestinos, é muito mais difícil, mas né, normas podem ser rediscutidas a qualquer momento, principalmente por conta de danos, como a gente teve em várias outras questões aqui no Brasil. Sempre que tem um desastre, a gente tem uma rediscussão de normas para verificar se elas são suficientes, se outras precisariam, para satisfazer as necessidades ali da proteção ambiental e até mesmo de vidas. Porque, até fazendo um paralelo de novo, eu sei que a gente volta de novo a comentar a questão de Brumadinho. Quando aconteceu em Mariana, né, não se teve uma fiscalização mais forte em relação ao problema que aconteceu em Mariana e tivemos Brumadinho, né? E depois se descobriu agora, através da imprensa, tudo, que existe muito mais locais em risco, né, no Brasil espalhado e que necessita de uma segurança maior, né? Tem população em risco nesse momento. Tem. É que o Brasil é um país muito grande e você tem um aparelhamento do Estado para dar conta dessa fiscalização é muito difícil, né? Você precisa ter técnicos capacitados, você precisa ter pessoal mesmo em campo para fazer essas vistorias. Então é difícil. Uma coisa é você fazer isso aqui no estado de São Paulo, né, Rio de Janeiro. A outra coisa é você ir para o norte, para o nordeste, que às vezes para você se deslocar para o local, né, é um dia de viagem de avião e mais um dia e meio de viagem de carro. Então é difícil, não é um país fácil de se dar conta dessas questões de fiscalização. Agora, como resolver é um problema, né? Deixar também só na mão do empresariado, a gente sabe que hoje se discute a questão do autolicenciamento, né? Que o licenciamento ambiental, toda atividade precisa ter uma autorização do Estado, falando está ok para você funcionar. E hoje em dia se questiona, vai passar por uma análise do órgão, ou a própria empresa se declara que eu estou regular e posso ter a licença. Mas é um risco. E um pouco dessa discussão é pela falta de aparelhamento do Estado hoje em dia. Sem dúvida. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já para a gente terminar aqui o último bloco do Ação Nacional. Vamos lá.